Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre a República e, afinal das contas, a pergunta que não quer calar, não é? Como que anda a nossa República, a nossa nova República? Ou será antiga? Ou será um pouco tradicional? Quem sabe até para alguns retrógrada? Bom, é o que nós estamos conversando no programa dessa noite, aqui com o nosso querido Frei Antônio Moser e o professor Geraldo Alves, especialista em História Social por várias universidades aqui de São Paulo, mais um amante da causa e está nos ajudando e muito a compreender aqui o retrospecto histórico deste tema, desta celebração, não é, que estamos aqui no nosso Brasil contemplando e que nos ajuda a repensar o presente em vista do futuro. Agora eu quero rapidamente, para você que nos acompanha, dizer que você sempre pode participar do nosso programa acessando aí o nosso e-mail, mas também acessando a nossa rede social, né? O programa Em Pauta também está aí no Twitter e você pode interagir com a gente, @EmPautaCN, ou ainda também o meu Twitter, @PE_Hamilton, para que você, no correr do programa, possa interagir. Olha, isso que o padre falou, é legal, isso aqui que o Frei afirmou, eu não gostei tanto que o senhor... E, enfim, é nessa interação que o debate vai acontecendo, que a reflexão vai se dando. E, além disso, você também pode acessar o site do Frei Antônio Moser, porque ali, além dos vários artigos que o Frei escreve, das suas viagens, da sua agenda, você também tem um link para o programa Em Pauta. Alguns temas são colocados ali e você tem acesso a esse programa. Claro, também através do YouTube, não é? Sempre postamos ali o programa Em Pauta, daqui a pouquinho eu vou dar corretamente o endereço para você, tá ok? Mas aqui, continuando a nossa conversa, nesse terceiro último bloco, para a gente ser um pouco assim mais rápido, proclamação da República, e aí temos logo em seguida a libertação dos escravos. Nós começamos no Brasil algumas questões, por exemplo, para a sua democratização e assim por diante. Frei Moser, aí se diz que, por um lado, o povo brasileiro é um povo muito pacífico, que não tem muitos incentivos, mas se a gente olha essa nossa história recente, desde a proclamação da República, nós vemos aí várias atitudes da parte do nosso povo bastante violenta, ou seja, defrontaram, não é? Fizeram manifestações, colocaram o seu ponto de vista frente aos regimes que foram se instalando. Aqui basta a gente, desde Marechal Deodoro, não é? Mas nós tivemos aí manifestações, inquietações civis, militares, depois nós tivemos já, não é, os golpes, e aí basta lembrar, não é, quando se deflagrou aí no início dos anos 1900, Getúlio Vargas, que surge, depois a Revolução Comunista, mundo afora e aqui também, depois um outro golpe de Getúlio, e finalmente os militares assumindo o poder, não é? Até que lá em 88, finalmente, depois de tanto clamor, luta, sangue, suor e lágrimas, nós temos aí então a Constituição, não é verdade? E aí o novo regime que se instaura, a democracia que aí está, o presidencialismo, e é o que a gente contempla na questão atual. Mas, em suma, diante de tudo isso e de tanta violência, Frei Antônio Moser, não estaria a hora também de a gente reconhecer que, ao invés de se dizer que o povo brasileiro é um povo muito pacífico, não é? Mas, ao contrário, verificar que realmente nós também somos um povo aguerrido, não tivemos medo de lançar mão até de armas quando foi necessário e assim por diante. Para que essa imagem, não é? Essa caricatura, ela possa cair um pouco por terra, porque não corresponde à história, não é? E a história, ela é com certeza a mestra da vida, como diziam os romanos. Olha, eu gostei muito da sua colocação, porque normalmente esse mito, não é, do povo pacífico, dócil, etc., vai perpassando pelas gerações. Basta ver o estado de guerra no qual nós vivemos agora, aqui no Brasil. Quer dizer, você não sabe mais, em São Paulo, em plena cidade, Rio de Janeiro, em toda parte, Bahia, Salvador, quantos homicídios por dia, é uma verdadeira guerra, não é? E a gente se pergunta, é de hoje? Não é de hoje. Já desde as origens, basta pensar como é que foi feito o Brasil. Com os portugueses, valentemente foram conquistando, mas a ferro e fogo, naturalmente, contra os indígenas, e depois como dominar os escravos, e assim vai. E depois, eu diria, houve aí as imigrações mais organizadas, então se estabeleceram regiões onde havia mais
uma certa paz, por exemplo, no sul do Brasil, não é para jogar norte contra o sul, mas onde as famílias vinham constituídas e já imediatamente com a igreja, a escola, traduzindo, era um outro contexto. Agora, eu acho que está na hora de nós realmente repensarmos. Existe um tipo de questionamento que é positivo, existem manifestações que são positivas, por exemplo, julho do ano passado, não é? Positiva, e outras negativas. Não é? Então, a nós, como representantes da igreja, caberia dizer, não vamos tirar o vigor do nosso povo, porque, no fundo, a violência tem a ver com com força, vigor. Um povo assim também não leva a nada, né? Sem dúvida. Então, não sem perder o vigor, mas para construir laços mais profundos de entendimento e também, eu diria assim, de vida em paz, no sentido de convívio. E não é o que nós assistimos. Não é mais um Estado contra o outro, ou então uma raça contra a outra, mas eu diria uma violência generalizada. Por quê? Porque nós estamos perdendo os grandes valores morais. Essa que é a verdade. Não é? Não se estuda mais ética, ou muito pouco, e, sobretudo, não se coloca em prática. E, com isso, nós estamos vendo um certo desmoronamento não é, do nosso Estado. E eu, através da história, aqui o professor vai me desculpar, vou entrar na seara dele, me parece que todos os impérios se construíram na medida em que a virtus romana foi se colocando. Virtus seriam os valores, respeito e assim por diante. E decaíram na exata medida da decadência moral. Não é? Então, é isso que eu gostaria que nós tivéssemos muito presente, essa passividade, ou é preguiça mesmo, e, portanto, não é virtude, ou, na realidade, esconde uma violência que, de repente, irrompe onde você menos espera. E, por isso, nós temos que trabalhar preventivamente, no sentido da educação, no sentido dos valores, da ética, de tal forma que, então, a gente vai construindo. Gostei da colocação, professor Geraldo, nós estamos em construção, temos que construir ainda esse país, essa nação que se chama Brasil. Mas mesmo nesse processo de construção, professor, não é esse justamente aí talvez o X da questão, ou seja, essa crise de valores, de princípios, essa crise ética, porque independente do regime adotado pelo Estado, o Estado atravessa, independente do seu regime, esta crise e que gera, portanto, esta revolta, essa violência e etc. Não é? E aí nós estamos aí em pleno pleito de 2014, novos nomes, mais antigas ideias, novos projetos, mais antigos vícios. Talvez não seja de fato, então, realmente, aí, nesse processo, crescimento e amadurecimento, atacar esta causa que é o abandono, um certo abandono dos valores, dos princípios, da ética? Eu retomaria essa questão da violência, porque, veja, o Brasil teve a sua história marcada pela instituição da escravidão, a gente nunca pode esquecer isso. Sim. E a escravidão é um regime de extrema violência e as pessoas não se dão conta disso. Então, nós vivemos o século XVI com o regime escravocrata, o século XVII, o século XVIII, e a escravidão acabou no final do século XIX. Oficialmente, né? Oficialmente, juridicamente. Nos últimos anos, o que aconteceu, então, foi um Estado que tentou se democratizar, mas nem sempre foi acolhedor à participação popular e à inclusão do povo nas suas pautas políticas. Então, nós precisamos pensar isso. Agora, nós não podemos esquecer que as nossas raízes históricas vêm de um regime violento, e um regime violento extremamente formador da mentalidade do senhor e do escravo. Nós devemos lembrar que, do ponto de vista interno da nação brasileira, os senhores de escravos eram pessoas que tinham o poder de vida e morte sobre os outros. Né? Agora, se dentro eles tinham esse poder de vida e morte, fora eles eram apenas toscos mecanismos, né, de um regime mercantilista gigantesco. Isso cria uma situação muito interessante, que o senhor de engenho lá no século XVI, dentro ele era um homem que mandava prender, mandava soltar, mas que fora ele era apenas um homem grosseiro que vivia na colônia, não é isso? Isso. Então, nós temos que entender um pouco o lugar do Brasil no mundo, né? E é isso que é necessário refletir.
E o que o Brasil está fazendo é tentando construir, a partir dessa herança, uma sociedade que seja democrática, né, onde os valores possam ser construídos. E é nesse sentido que o Estado tem um papel importante, né, de acolher efetivamente as demandas populares, de criar um espaço público de debate que seja justo, que seja democrático. Talvez não tanto a virtus romana, mas a arete cidadã dos gregos. Arete. Uhum. Isso mesmo. Porque isso implica, né, não só a virilidade, mas a prática, a ação do cidadão, e não uma abstração. Ok, mas, Frei Antônio Moser, e a igreja nesse sentido, fazendo não apenas o retrospecto aqui, mas no contexto atual, como que ela pode colaborar para que isso de fato aconteça? Em primeiro lugar, quer queiram, quer não, a igreja sempre esteve presente na história do Brasil. Teve lá, evidentemente, também os seus vícios, claro, não só virtudes, claro, mas esteve presente como uma força motora, não só dos valores, mas da construção mesmo, como eu dizia, de escolas, de hospitais, enfim, de comunidades. Agora, o que acontece? No momento atual, a Igreja do Brasil, ela partiu para uma proposta, ou duas até muito concretas. A primeira foi da ficha limpa, mas não é só da igreja, com outras instituições, não é? Ficha limpa foi um êxito. E tem muita gente aí com a corda no pescoço, ganhou as eleições, mas não sabe se vai continuar não é, exercendo o seu mandato. E em seguida, a proposta agora para frente é exatamente essa, não é? De uma moção para que haja 2 turnos, não para eleger, mas 2 turnos. Primeiro, escolher um programa. Nós vamos votar programa. Os partidos têm que apresentar programa. E até hoje você sabe como é que são os programas, não é? Então tem que apresentar o programa e a nação se pronuncia a respeito dos programas. Muito bem, ganhou esse programa. E agora, depois, quem vai executar? Exatamente. Quem vai executar seria candidato o segundo turno. A ou B. Exatamente. Eu acho que foi uma grande colaboração. A Ficha Limpa está sendo uma grande colaboração, essa moção, no sentido não é, de 2 turnos, um para vamos dizer, o programa e o outro para a escolha de quem vai executar esse programa. Nós estamos em processo, professor, como o senhor disse muito bem. Aqui numa palavrinha final ao nosso telespectador, final das contas, celebramos amanhã, não é a proclamação da República, temos o que celebrar, estamos bem, o que precisamos fazer, quais são os próximos passos que o Brasil, não é, quer seja a governança, mas sobretudo a nossa população, os nossos jovens que nos acompanham, devem fazer para que continuemos nesse bom caminho, por favor. Bem, eu sou otimista com relação à República, acho que ela está se democratizando finalmente. É um processo doloroso que implica o antagonismo de grupos com interesses diferentes, mas esse é um exercício pelo qual nós precisamos passar para construir uma nação forte, uma sociedade justa, igualitária. Sobre a questão dos programas, eu queria lembrar que, por exemplo, na nossa campanha eleitoral, houve uma palavra que nasceu forte, de novo, que é a família. Todo mundo era a favor da família. Sem dúvida. Então, uma coisa interessante, todos os candidatos, em todo o espectro ideológico, defendiam a família. Não definiam o que era a família. Mas, ao mesmo tempo, eles defendiam um programa baseado no quê? Na escola de tempo integral. Eu vejo isso como uma grande contradição. Significa, como é que nós vamos criar valores, né, institucionalizando a infância? Se a família é um valor, nós deveríamos, então, lutar por menores jornadas de trabalho para que os pais pudessem ficar mais tempo com seus filhos. Para que esses valores pudessem, né, ser acalentados no seio da família, que é essa instituição tão valorizada. E, portanto, aumentar o número de horas da escola pode parecer cômodo, mas seria essa uma educação para a liberdade? Então, são questões que nós precisamos pensar com muito cuidado, né? Porque disso depende, né, a criar uma sociedade mais justa. Tá certo, Eu gostei dessa colocação, né? Não veio de padre, não, mas provocativa. Vamos ser consequentes, né?
e não simplesmente joga as crianças lá nas creches, etc. E, sobretudo, os professores, nem sempre educadores, nem sempre são bem formados, não tiveram oportunidade, vão transmitir o quê? Não é? Muito bem. Agora, outra coisa, a minha mensagem seria a seguinte, claro, todos nós queremos que essa república ela vá ganhando maior envergadura e seja realmente algo de benéfico para todos, mas, por outro lado, eu vejo com pesar como se julga levianamente o passado. Ah, porque os portugueses lá, ah, porque o Getúlio, ah, porque, não é? Entende? Vai se passando e parece que todo o passado está errado. Hoje que nós descobrimos o Brasil. Não, temos uma história com erros, mas também com acertos. E a mesma coisa, sobretudo em relação à monarquia. Não me venha aí querendo, assim, jogar toda a culpa na monarquia, porque não é verdade. Em outras palavras, eu acho que é o momento de repensar o que é que realmente constitui uma república, não é? Uma república onde reine a justiça, a paz, a liberdade. Tá certo, Frei. E com essas palavras nós estamos encerrando aqui o nosso programa em pauta, agradecendo muito a presença aqui do professor Geraldo, Frei Antônio Moser e você, claro, que esteve conosco. O programa se encerra aqui, mas o debate não, porque esta reflexão, como bem falou aqui o professor Geraldo, ela deve ser continuada e com certeza ela vai continuar na sua casa, na escola, na igreja, nas instituições, aonde quer que estejamos, precisamos pensar o nosso Brasil para que ele não apenas se situe onde se encontra, mas no mundo e possa ser aquilo que deve ser, não é? Grande abraço, uma ótima proclamação da República a todos e até a próxima sexta, se Deus quiser.